Olá, senhores estudantes, dando continuidade à análise dos exercícios do livro do David Griffith, de Mecânica Quântica. Vejamos aqui o problema 4.5. Ele fala, utilize a equação 4.32 para montar os harmônicos esféricos, aqui no caso que ele pede para fazer, que é para o caso L e L, ou seja, quando o número quântico magnético coincide o valor numérico, né, com o número quântico azimutal. E também no caso, para o caso aqui seria LL, no caso também 3 número quântico azimutal, 2 para o número quântico magnético. E aí ainda ele dá uma dica aqui, né, que você pode pegar as funções associadas de Legendre, que é 3 e 0, né, da tabela 4.2, e porém terá de trabalhar, né, no caso aqui, para as funções associadas de Legendre, né, dessa forma como está escrito aqui, das equações 4.27 e 28, né, e verificar se eles satisfazem a equação angular, que é a equação 18, para os valores apropriados de L e M. Então, bom, a equação angular, que é a equação 18, né, que é essa que deve satisfazer, né, quais são as soluções para os harmônicos esféricos. Até essa altura você não sabe dizer que são harmônicos esféricos aqui, né, no caso. Mas ao resolver você trata como harmônicos esféricos daí para frente. Né? O nome vem do fato de ter da solução angular, que foi proposto ser igual a uma constante. Convenientemente, de forma conveniente, a escolha da constante envolve menos L, L mais 1, porque é assim que se comportam os números quânticos azimutais na relação geral que a gente tem. É conveniente fazer isso. A conveniência vem do fato de você ter uma derivada, você tem aqui, nessa derivada do produto, né, que vai ter aqui, você vai ter uma derivada de segunda ordem em θ, certo? Você concorda com isso aqui. Então, vale a pena escrever uma constante ao quadrado, então L vezes L ao quadrado. E depois desse outro termo, mas aqui dentro desse derivado do produto também tem uma derivada de primeira ordem θ. Então se chama de associado a uma constante L apenas, L vezes 1. Tá bom? Então, essas constantes estão associadas aqui para resolver. Então essa é a conveniência de escrever assim, tá bom? E o menos ajuda a tornar a conveniência cada vez mais precisa para a gente. Com relação a esses termos, né, a gente tem que a solução que se faz para esses harmônicos esféricos vai chegar nas relações, deixa eu dar uma adiantada aqui, para as relações que nós tivemos na equação que nós discutimos no exercício anterior, né, no exercício 4.3, né, aqui do exercício. Então aqui você tem a tabela, né, com os valores de alguns dos polinômios que estamos associados, e vejamos aqui a relação que ele estava tratando anteriormente, tá certo? Então, teríamos que substituir cada um dos parâmetros, valores exatamente, e depois aplicar aqui na equação 4.32, ok? Com os respectivos valores m igual ao valor de L, tá certo? Então, faria m igual a L e simplesmente substituir aqui. Então, aqui daria L menos L, daria 0 fatorial, aqui L mais 0 dá 2L, aqui daria 2L mais 1, mantém essa estrutura, né? E aí fica E elevado a I, L, φ, e aqui LL, tá certo? Associado aos polinômios. Bem, mas vamos fazer aqui com calma e ver como é que isso procede, ok? Vejamos. Problema 4.5. Para o caso do harmônico esférico, que você tem o número quântico, o valor numérico do número quântico azimutal igual ao valor numérico do número quântico azimutal. Então, seria igual a menos 1 elevado a L, que aqui, na verdade, é L elevado a M. Esse é o tal do epsilon que a gente colocou lá, né? Para L, como L é igual a M, né? Então, e o L sempre é valores inteiros positivos, desculpa, 0 também inclui aqui. L sempre varia 0, 1, 2, 3, é a definição para ele. Então, nesse caso, o M fica como o M está sendo igual a L numericamente, então o M também fica variando agora de 0, no caso, menos 0, né, até mais 0, depois. Só que nesse caso ele está especificado com os valores iguais do L. Então, que aceito, isso é permitido, porque com certeza sempre um dos valores de M sempre vai ser o valor do L, né? Só que existem outros, mas nesse caso ele reduziu aqui o harmônico esférico só para esse caso. Então quando o L for 0, o M também vai ser 0, quando o L for 1, o M vai ser... Então, ou seja, o M é sempre positivo ou igual a 0. E, de fato, essa expressão aqui do epsilon, né, que tem lá na expressão da equação 4.32, ela atende essa relação aqui, tá vendo? Se o M é sempre um valor maior ou igual a 0, então essa expressão se mantém lá. É isso que eu quero dizer, né? Então, não corre o risco aqui dos M's negativos. Né? E aqui fica a risco quadrada de 2
L mais 1 sobre 4π. E aqui, tá vendo? O fatorial de 0 deu 1, e aqui embaixo deu fatorial de 2L, tá bom? E aqui elevado a I, L, φ. E P é, como é que fala? As funções associadas de Legendre com M igual a L também. E aí você tem, então, as funções associadas de Legendre, ela é igual a essa expressão, né? 1 menos x ao quadrado elevado a L, que aqui era o módulo de M, lembra? Sobre 2. E aqui a derivada em M, né? A emésima derivada em relação a x, agora é a lésima, né? Derivada em x. E aqui fica os polinômios propriamente de Legendre. Ok? E aqui temos, então, que os polinômios de Legendre atendem a essa relação aqui, que vai ser 1 sobre 2 elevado a L vezes L fatorial, derivada lésima derivada em x dessa quantidade aqui, x ao quadrado menos 1 elevado a L. Tá bom? É a fórmula de Rodrigues para gerar todos os polinômios de Legendre. Ok? Mas, na verdade, a fórmula de Rodrigues, na verdade, ela gera os polinômios de Legendre com esses índices inteiros, tá vendo? Esses índices aqui na derivadas parciais inteiros, né? Então, na verdade, aqui ainda não é todos os polinômios de Legendre, absolutamente falando. Mas, para os harmônicos esféricos, só importa esses polinômios de Legendre que são gerados aqui. E porque, para o cálculo, até chegar ao cálculo do momento angular, o momento angular lida só com esses polinômios de Legendre aí. Quando eles têm aqui derivada, porque quando esses números forem fracionados, né, que é possível você ter número quântico magnético fracionado, vai representar, na verdade, o chamado número quântico de spin, tá? Que não é o caso que a gente vai tratar aqui. Então, aqui você tem o polinômio, as funções associadas de Legendre sendo PLL igual, então, a 1 sobre 2 elevado a L, L fatorial, 1 menos x ao quadrado elevado a L sobre 2. Então, aqui com certeza é uma fração. Então, de fato, é funções associadas de Legendre por não ser polinômios aqui. E aqui isso é a derivada de segunda lésima, né? Derivada, segunda lésima derivada de x ao quadrado menos 1 elevado a L. Tá bom? Agora está tudo ajeitado com os devidos parâmetros que ele pede para a gente considerar. Então agora a gente tem que x ao quadrado menos 1 elevado a L é igual a... Aí você faz, né? Isso é uma relação que é possível você fazer, né? Que... usando aqui tem que usar a relação binomial, né? Para a gente ter x elevado a 2L mais e assim por diante. O termo mais alto, né? Dessa expressão vai ser esse primeiro termo aqui. É isso que ele quer chamar a atenção da gente. Posso reduzir, né? Aqui só em função de considerasse que esse fosse desprezado esse 1 aqui, né, no termo da expressão. É isso que a gente está fazendo aqui. Vamos ver que esse mecanismo não causa nenhum prejuízo, né? Vamos ver como é que isso acontece mais à frente. Onde todos os outros termos, né, envolvem, né, potências de x. E aí, essas potências, elas são menores do que 2L, ele avisa aqui. E por isso, elas são zero quando você faz, né, a diferenciação de 2L. 2L vezes, né, a diferenciação. É isso que ele está chamando. Veja, na derivada, né? Porque, por exemplo, claro que não tem só esses termos aqui, tá certo? Eu estou desprezando 1, como é que história é essa de desprezar 1? Essa seria a pergunta que você está fazendo. Mas o que a gente está se adiantando aqui é o seguinte, olha, eu não sei dizer essa expressão, teria que ficar atribuindo valores numéricos para o L. Aí se eu colocar aqui 1, aí a resposta vai ser x ao quadrado menos 1. Se eu pôr L igual a 2, vai ser, né, o quadrado do primeiro, menos 2 do primeiro para o segundo, mais o quadrado do segundo. Se fosse ao cubo, teria que fazer, e assim vai, né, cada vez mais. Mas eu estou tentando buscar a generalização em L. Então, a gente sabe que essa expressão sempre vai passar pela derivada. Veja aqui, ó. Olha o montado aqui, ó. Sempre, deixa eu mostrar aqui, que acabou ficando um pouco, tá vendo? Sempre vai atuar uma derivada sobre essa expressão, que é o gerador dos polinômios de Legendre. Perceba que a ordem o grau desse polinômio aqui, ó, envolve L, e aqui o x quadrado menos 1. Mas tá vendo? Envolve L. E a derivada acontece no mínimo uma vez a mais. Porque se aqui L for 1, aqui a derivada vai ser a segunda sobre essa quantidade. Se eu tenho uma derivada de segunda ordem atuando num polinômio que é x ao quadrado menos 1, a constante dele com certeza vai a zero na derivada. Se o L for 2, por exemplo, você vai falar, pô, L igual a 2 vai ter quadrado do primeiro, que vai dar x à quarta, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, que vai ser menos 2x ao quadrado, menos o quadrado do segundo, mais o quadrado do segundo, que seria mais 1. Aí você fala, então vai ter aqui um termo com x à quarta, um termo com x ao quadrado e um termo sem uma constante. Ok, então é uma função biquadrada.
mas a derivada vai acontecer, no caso, se L for 2, vai acontecer uma derivada à quarta. Então é certeza que a ordem das derivadas é sempre maior do que o grau do polinômio. Se a ordem da derivada é sempre maior que o grau do polinômio, as constantes que estão nele sempre se anulam na derivação. Não é que se anulam, né? Não sobrevive a derivada. Então, já que isso sempre vai acontecer, então eu posso ignorar esse 1 que está aqui agora, que é o que ele faz aqui, e só fazer a derivada sobre x elevado a 2L, que seria x elevado a 2 vezes L. Esse é o truque que está sendo usado aqui. Tá? Com conhecimento de matemática, você enxerga isso antes de começar a fazer o cálculo. Tá? Essa é a ideia. Ah, professor, mas eu não tenho essa experiência. Não, essa experiência você adquire no curso de Física Matemática, por exemplo. Né? Só fazendo um comentário aqui. Né? Quando você faz curso de Física Matemática, você fica brincando com todas essas expressões matemáticas para ir percebendo essas características. Né? E aí vocês vão entender bem o que o nosso amigo Richard Feynman falava com relação a essa forma de explicar coisas simples com explicar coisas complexas de forma simples. Né? Era esse sentido que ele estava falando. Não para esse contexto aqui, claro, como eu já havia citado, acho que no vídeo anterior, um dos vídeos anteriores, né, que eu citei aqui, do capítulo 4, mas é esse tipo de coisa. Então agora, já que sempre a derivada vai derrubar todos os termos constantes dos polinômios, então pode se reduzir assim. Então você vai ter aqui, onde esses termos todos vai permitir a gente escrever, então, que as funções associadas de Legendre, em LL, vai ser igual a 1 sobre 2 elevado a L, L fatorial, 1 menos x ao quadrado elevado a L sobre 2, derivada de segunda enésima ordem sobre o polinômio x elevado a 2L. Aqui eu posso afirmar que é polinômio mesmo, tá bom? Porque esse x elevado a 2L, porque o L é sempre um valor inteiro. Então, aí, de fato, eu posso dizer isso. Mas aqui, a derivada de ordem n sobre x elevado a n é igual a n fatorial. Tá aí, ok. Então, a gente vai ter que o polinômio aqui vai ser igual a 2L fatorial sobre 2 elevado a L, L fatorial. Então, vai dar 1 menos x ao quadrado elevado a L sobre 2. Agora sim eu tenho as funções associadas de Legendre, ok? Que é 1 aqui. Ah, agora eu posso voltar a chamar essa expressão aqui, esse termo de polinômios associados de Legendre, porque voltou, de fato, é um polinômio, tá bom? Aqui é... Não, não é não, perdão, não é não. Porque L está sobre 2, desculpe. Continuar só chamando. Melhor chamar logo de funções associadas. Vocês já perceberam a confusão que acontece na hora que fala que esse cara aqui é um polinômio, tá bom? É melhor chamar logo de função associada de Legendre, aí nunca vai dar a confusão que eu acabei de ter aqui. Portanto, a gente vai ter agora que o harmônico esférico, quando o número quântico azimutal é igual ao número quântico magnético, aliás, o número quântico magnético é igual ao número quântico azimutal, isso é igual a menos 1 elevado a L, raiz quadrada de 2L mais 1 sobre 4π vezes 2L fatorial, e elevado a ILφ vezes a quantidade 2L fatorial sobre 2 elevado a L, L fatorial, vezes seno de θ elevado a L. Estou devolvendo aqui quem é o x, né? Porque estou em coordenadas polares, né? Na verdade, o polinômio está em função de cossenos, né? Então aqui fica 1 sobre L fatorial, simplificando todos os termos que podemos, raiz quadrada de 2L mais 1 fatorial sobre 4π, e aqui vezes, né, menos 1 meio e elevado a IΦ, ok? Aqui não precisa indicar o L como é que fala? No exponencial, porque aqui seria um múltiplo sempre pares e ímpares, né? Se L aqui é 0, né, por exemplo, né, aí vai dar 1. Se L for 1, né, porque o φ está sendo, no caso, né, de acordo com a expressão que ele tem, em função desses termos que ele está lá na frente. Então, vale a pena pegar esse expoente aqui e trazer aqui para fora, ok? Em função desse seno. Porque já tem seno elevado a L e aqui também está elevado a L. Então, ó, foi feito esse englobamento. E o fator meio também, né, está elevado a L. Vamos ver aqui. Meio, aqui, 1 sobre L fatorial, né? Que ele acabou expressando aqui. Então, dá para escrever dessa forma, tá? O termo ao quadrado. Ok. E agora, lá todas essas recorrências, agora vamos fazer para os outros harmônicos. O harmônico esférico 3 e 2, né? O número quântico que agora é o diferente, né? Que seria 3 e 2, vai ser igual, então, olhando lá para a expressão, né? Vamos ver aqui. Aqui você faz, né? O caso 3 e 2. Então, aqui vai ser 2 vezes 3 dá 6, 6 mais 2 dá
8, né? Deixa eu ver se é isso que está aqui, para não me perder. Não, 7. Ah, eu somei errado, desculpa. É 6, né? Que é 2 vezes 3 dá 6. 6 mais 1, 7. Aí, 7 sobre 4π. Aqui ficaria, então, 3 menos 2, que dá 1. E no embaixo fica 3 mais 2, que dá 5. Confere, né? Não. Opa, estou pulando as passagens. 5 fatorial está aqui. E e elevado a m valendo 2, né? Então, 2 e π, né? Aqui é módulo de... Não, aqui é só m mesmo, que vai direto. 3 e 2, cosseno de θ. E aqui vai dar, então, 3 e 2. E aqui vai dar 1 menos x ao quadrado, que é a parte dos polinômios de Legendre, derivada a segunda em x do polinômio de Legendre de ordem de grau 3. Tá? Então, polinômio de grau 3 é igual a 1 sobre 8 vezes 3 vezes 2, que é o fatorial, né? 3 vezes 2 vezes 1, no caso, né? Derivada segunda ordem em relação a x, vezes a quantidade de 6x vezes x ao quadrado menos 1 que está ao quadrado, igual a 1 sobre 8, derivada... Foi feita a primeira derivada, agora falta fazer a segunda. A primeira derivada deu essa resposta, né? Então, derivada de 6x que multiplica x ao quadrado menos 1, deu x ao quadrado menos 1 ao quadrado, mais 4x ao quadrado que multiplica x ao quadrado menos 1. Tem umas comportamentos bem interessantes aqui de antissimetrias, né? E aqui fica então igual a 1 sobre 8, e aqui 4x, e aqui x ao quadrado menos 1, mais 8x, x ao quadrado menos 1. Tá bom? Intencionalmente você troca a ordem aqui, e aí você vai podendo agrupar, né? Mais 4x ao quadrado vezes 2x igual a meio de x ao cubo menos x mais 2x ao cubo menos 2x mais 2x ao cubo. Isso é igual, então, aqui a meio que multiplica 5x ao cubo menos 3x. Olha que bacana. Ficou bem a cara do que tem tabelado lá, né, dos polinômios, das funções associadas de Legendre. Então, a função associada de Legendre de 3, 2 vai ser igual a 1 meio de 1 menos x ao quadrado, e é a tua aqui, né? Porque lá só foi os polinômios, né? Agora eu vou substituir aqui a expressão do polinômio de Legendre, de grau 3. Igual a 1 meio de 1 menos x ao quadrado, derivada a tua uma vez. Dá 15x ao quadrado menos 3. Igual, agora eu vou atuar a segunda vez sobre essa expressão 15x ao quadrado menos 3, que vai dar 30x menos, simplesmente 30x, que aqui é constante, né? Então veja, aquela parte das contas sempre vai anulando mesmo, né? Por causa da que a ordem da derivada é maior do que o grau do polinômio. E aqui vai dar igual, então, a 15x vezes 1 menos x ao quadrado. E aí, portanto, os harmônicos esféricos 3, 2 vai ser igual, então, raiz quadrada de 7 sobre 4π, 1 sobre 5 fatorial, 15 vezes elevado a 2i, vezes, agora eu substituir, né? Quem é o x, né? Que é cosseno de θ, seno... É o polinômio de Legendre, de grau 3, né? Que é cosseno de θ, seno ao quadrado de θ, com esses fatores aqui na frente, igual a 1 quarto, que dá para sair aqui, né? Para frente. Ver. É porque fica 1 sobre 16, né? Deixa eu ver aqui. 4 vezes... Não, 4π a 15, né? 15 com 2, aqui vai ficar... Ah, tá, os valores que é atribuído para os cossenos dá esse fator aqui, 1 sobre 4. Eu só puxo 2 para fora e fico 4. Fico 1 quarto, aí fica a raiz quadrada de 15 vezes 7 dá 105, sobre 2π. É interessante escrever isso aqui, né? Aí e elevado a 2π e seno ao quadrado de θ vezes cosseno de θ. Aí fica igual a tabela, tá bom? Essa é a questão. Essa organização é legal porque esse 2π, quando faz as integrais, né? Aqui, esse e elevado a φ costuma produzir esses 2π, aí simplifica, é bom pra gente. Então, checando aqui LL, então vai o harmônico esférico LL, então ele satisfaz de fato a equação 18, que é a equação angular, e deixa escrever 1 sobre L ao quadrado, raiz quadrada de 2L mais 1 fatorial sobre 4π menos 1 sobre 2 elevado a L, que é equivalente a, sei lá, definir como uma quantidade de A. Então aqui eu posso escrever que esse harmônico LL é igual a esse tal A vezes E elevado a φ seno de θ L. Né? Só para simplificar o cálculo, né? Aplicando na equação angular, então você vai ter derivada em relação a θ desse harmônico esférico geral aqui, com m igual a L. E aqui vai ficar A vezes E elevado a φ, porque as derivadas em φ não são constantes, né? Não tem que levar em conta lá. Esses termos, toda essa quantidade aqui é constante em relação à derivada. Né? Então é só isso que a gente agrupou aqui. A derivada só vai atuar, na verdade, e no fundo, só sobre o seno.
elevado a L menos 1 cosseno de θ. E aqui, com seno de θ, e φ aqui, que é a outra parte da equação angular, né, que vai ter que ser aplicado também, vai dar L cosseno de harmônico esférico LL. Então, montando finalmente a equação angular, fica seno de θ derivada dessa forma, né? Seno de... Aí que está o harmônico esférico, que a gente quer ver se ele vai satisfazer essa equação, né? Isso é igual a L vezes cosseno de θ, que multiplica seno de θ derivada em relação a θ do harmônico LL. Menos L, seno ao quadrado de θ, L e L igual a L ao quadrado, cosseno de θ, menos L, seno ao quadrado de θ. Olha, uma relação trigonométrica que dá para extrair daqui. E aqui fica o harmônico LL em solução. Então, se a gente deixar aqui o lado esquerdo, né, dessa equação 18 aqui, né, ele é L ao quadrado 1 menos seno ao quadrado de θ, isso é menos L seno ao quadrado de θ, menos L ao quadrado de θ, sobre o harmônico esférico LL, igual a menos L, L mais 1, seno de θ quadrado, seno ao quadrado de θ, né, do harmônico esférico LL. Que permite, né, a gente ver aqui que do lado direito, né, em relação do lado direito, a gente pode checar, então, que por caso 3, 2, no harmônico esférico, ele satisfaz a equação 18. Que aí se define um B como sendo 1 sobre 4, que é uma constante, né? Então, o harmônico esférico 3, 2 seria igual a um tal de B, vezes a parte azimutal, né? Elevado a 2i σ, seno ao quadrado de θ, cosseno de θ. Então, a teoria derivada aqui dessa forma, envolvendo os dois cossenos, a outra parte com a parte angular aqui atribuído, né? Devidamente feito esse cálculo também. E por fim, né, você vai ver que nessas relações que envolveu esses termos aqui, na expressão de cima, resultou então aqui 4b elevado a seno de θ, cosseno de θ, e aqui, ó, agrupando cada vez mais as relações e fazendo a derivada segunda em φ, que ele também pede, né? Então, isso atende de fato à equação 18, tá? Que dá de fato o termo das expressões. Então aqui ficamos com 4 cosseno ao quadrado de θ menos 2 seno ao quadrado de θ menos 1 sobre esse harmônico esférico 3, 2 é igual a 4 vezes menos 3 seno ao quadrado de θ sobre o harmônico esférico 3, 2 e assim é igual a, de fato, aí dá, de fato, tá vendo? Menos L, L mais 1 seno ao quadrado de θ se fosse pensando num caso mais geral, quando o M vale 2 e o L vale 3, tá bom? Bate, né? É isso que a gente consegue verificar. Se eu substituo esses valores aqui, reproduz esses termos aqui, que é a estrutura da equação 18, tá? Então, L igual a 3 deixa à direita o lado da equação 18, que é o que ele queria que mostrasse, que com esses dois harmônicos esféricos, esse onde o M era igual a L, e esse caso 3, 2, o número quântico azimutal 3 e o angular e o magnético 2, também satisfazia a equação angular. Na verdade, originou delas, né? Eles foram obtidos a partir dela. Ele só queria que checasse, ok? Então, esse foi o problema 4.5, ok? Até a próxima.